Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Hoje a chuva está forte, olha o barulhinho da chuva. Eu moro numa chácara e é gostoso ver a chuva caindo, amanhecer com esse clima fresco, suave, porque a água, as emoções, a água é o símbolo das emoções, a água limpa, a água lava. Nós precisamos agradecer pelas bênçãos da água. Agora, quando a gente represa essas águas, em algum momento elas vão passar por cima de tudo, elas vão conseguir romper a nossa repressão e vão passar por cima de tudo. Nós estamos vendo as grandes enchentes no Rio Grande do Sul. Por que que esses fenômenos estão acontecendo? Porque a água, a chuva, a evaporação, né, dos rios tem naturalmente um fluxo que, se for respeitado, não vai causar grandes problemas para o ser humano. A questão, como assim nossas emoções? Para a gente entender como é que as emoções funcionam, a gente tem que entender como é que as águas se comportam na natureza. As águas, elas vão fluindo pelos rios, vão se encaminhando para o mar, elas se evaporam, a água se evapora com o calor do sol, se formam nuvens, essas nuvens andam e elas vão depois se transformar em chuva. E assim o ciclo continua infinitamente. Essas águas, as águas que existem na Terra, circulam por todo o planeta. A questão é que nós alteramos esse fluxo natural das águas. Por isso, nós estamos acompanhando um fenômeno de transformação desse fluxo. Muitas chuvas repentinas, com um grande volume. Agora mesmo aqui na Paraíba, né? Eu moro aqui na Paraíba. Nós estamos no mês de setembro, nunca vi um mês de setembro com tanta chuva. Naturalmente a chuva aqui começa março e em junho, final de junho, julho no máximo, essas chuvas vão terminando. Agosto nós temos vento e setembro temos muito sol, outubro sol, e aí o sol vai se instalar e só vai voltar novamente a chover aqui no Nordeste, na Paraíba, lá para o mês de março, abril. Então tem alguma coisa alterada. E o que foi que se alterou? O fluxo das águas foi alterado pela intervenção do homem com a sua maneira de lidar com os recursos naturais. O desmatamento excessivo, essa mania da gente querer viver num lugar onde não tem vegetação, a gente ter medo, né, de viver no mato, dos animais, então faz com que a gente destrua a natureza. Para recuperar o fluxo natural, nós tem que haver uma transformação interior do ser humano. Nós temos que incluir a natureza em nossa vida, respeitar essa convivência e não retirar, ou seja, e não tomar o lugar da natureza, tirar tudo para poder a gente viver num lugar sem bichos, sem sujeira de folhas. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: ah, tirei uma árvore porque caía muita folha, sujava o dia todo. Gente, a gente precisa lembrar que sem árvores nós morremos. São as árvores que renovam o nosso oxigênio. Então nós precisamos, para continuar vivos, né, nós precisamos da natureza. Então a gente está vendo essas enchentes em vários lugares do mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas tem vários lugares, porque foi alterado o fluxo natural das águas. E aí elas estão caindo de repente em grande volume e criando grandes enchentes. É claro que a gente sempre teve uma enchente ou outra no decorrer da história, mas agora existe um grande volume de enchentes, uma grande desorganização. A gente precisa cuidar, isso acontece no nosso interior, na nossa fisiologia emocional. Como assim?
nós evitamos sentir. Nós queremos apenas estar alegres. Nós evitamos o sentimento, a emoção da tristeza. Gente, sem tristeza não há alegria, porque nós vivemos no mundo da dualidade. Então, eu já falei em um outro vídeo aí sobre a nossa sombra e a nossa luz. Se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha nesse vídeo, sombra e luz. Que nós temos os dois e precisamos conviver trazendo luz para a nossa sombra. Se a gente evitar falar sobre questões que nós consideramos que foi sofrido e que nos relembra sofrimento, nós estamos guardando essas emoções. Não pense que essas emoções vão se curar naturalmente, espontaneamente. Nós vamos precisar olhar para elas, precisar nos acolher, chorar o que for preciso chorar. Se essas emoções estão relacionadas a perdas, é preciso encarar, aceitar essa perda. Eu falei também em outro vídeo sobre isso, como a gente precisa viver o luto para ultrapassar esse luto e não fingir que nós não estamos sofrendo por uma determinada perda. Isso aí vai guardar. Com esse comportamento, nós vamos represando as emoções. E quando essas emoções vierem à tona, será como um enchente. Elas vão nos tomar. Isso acontece num quadro de ansiedade, num quadro de depressão. As doenças psíquicas, geralmente, elas resultam dessa repressão emocional, da nossa incapacidade de lidar com as emoções que nós consideramos ruins. Primeira coisa, tire esse preconceito sobre as emoções. Acolha. Nós temos que implantar, aliás, nós temos que começar a viver dentro de uma cultura da inclusão. E o que é a inclusão? É aceitar, é acolher tudo como bom. Porque se Deus trouxe, né, a vida ela é sábia, se alguma coisa chegou para a gente, é porque nós precisamos olhar para isso para aprender e amadurecer, nos tornar mais capazes de nos acolher, de manejar o que a gente sente, de comunicar para a gente mesmo e para os outros o que desejamos, o que queremos, de transformar tudo aquilo que nós consideramos que não desejamos mais. Não é do dia para a noite, gente. Isso não acontece do dia para a noite. Do dia para a noite acontece essa explosão emocional que você não vai entender a razão. Tem uma amiga que ela disse, eu vivi isso ano passado e outra amiga viveu isso, está vivendo isso agora, que é assim, tomar um susto quando uma crise emocional aparece, uma crise de depressão aparece sem um motivo aparente. Ou mesmo uma crise de ansiedade aparece sem um motivo aparente. Boa, aparente, porque nada acontece sem motivações. Você cultivou essa crise. E aí você precisa parar, porque você chegou num ponto que não havia mais espaço no seu corpo para incluir mais emoções que estão desequilibrando. Chega um momento que não aguenta, que nossos corpos não aguentam mais. E aí quando a gente adoece. A doença é o resultado de um excesso de uma displicência que a gente teve com a nossa história de vida, com o que a vida está trazendo para a gente. E aí a doença naturalmente nos paralisa, ela obriga, né? Ela faz com que finalmente a gente pare na marra, porque a gente não quer, né? A gente não quer, a gente quer fugir, a gente quer se distrair, fazendo de conta que o passado simplesmente passou. O passado passa quando a gente consegue digerir as emoções e os sentimentos que foram vivenciados no passado. Aí sim, o passado passa e você abre espaço nos seus corpos para viver realmente novas experiências. Enquanto você estiver lá represando o que você sentiu,
negando o que você sentiu, fingindo que você não sente mais, tudo bem, eu perdoei. Se você estiver nessa postura, essas emoções vão aí se avolumando até um ponto que não vai ter mais espaço para esse volume e isso vai explodir. Explodir em forma de um tipo de desequilíbrio. E aí você vai ter que parar para olhar. Alguns, mesmo diante do desequilíbrio, ficam negando que existe uma raiz, que existe causas, atribuindo a muitos outros fatores externos, sem querer assumir a parte que lhe cabe na construção de cada coisa. Eu sempre gosto de dizer, tudo que nos acontece, 50% é da nossa responsabilidade. E a gente vai precisar, para se curar, assumir. Não tem como eu me curar esperando que vocês me curem. Que vocês se transformem, que a vida de alguma forma traga as soluções que eu preciso. Não vai acontecer, gente. O que vai acontecer é o que a gente está fazendo aqui no canal. E eu e vocês que estão aqui me seguindo todos os dias, é esse pensar, repensar, abrir o coração para reavaliar a nossa maneira de estar aqui e experimentar novas maneiras, novas ideias, novas leituras sobre a realidade. Aí sim, aí a vida da gente pode mudar. Por quê? Porque nós estamos mudando. E quando a gente muda, a vida muda. Então é muito importante, gente, que a gente compreenda e comece a entender como melhorar a nossa vida, como é que nós podemos fazer para melhorar a nossa história, para criar uma nova história, como diz o Chico Xavier. Se eu não posso transformar o que passou, se eu já falei, se eu já fiz, se eu já senti, eu posso transformar o que eu quero falar, o que eu quero pensar e o que eu quero sentir. Mas isso não é feito simplesmente virando a página e fingindo que eu não estou carregando esse passado. Eu preciso parar, olhar para esse passado, como é que ele está instalado em mim e agir para transformar, para limpar, para curar o que foi vivido, para poder viver de uma maneira nova. Mais uma vez, eu agradeço a vida, agradeço a vocês que estão aqui no canal comigo, todo dia me acompanhando, me dando força para continuar essa disciplina que eu escolhi por vontade própria e que possamos seguir juntos nos fortalecendo. Gente, se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, aí embaixo é fácilzinho se inscrever, dê o seu like, faça seu comentário, que possamos a cada dia somar um tijolinho nessa estrada do autoconhecimento e da prática da autocura. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.